Cairo apresenta a sua voz na Rádio Cairo. Um programa preparado por Mohamed Abdelkamel, apresentado por Amal Dessouky. Caros ouvintes, muito boa noite e bem-vindos a esta nova edição do nosso programa A Sua Voz na Rádio Cairo. Nesta edição vamos continuar a entrevista maravilhosa que foi gravada com o professor brasileiro de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, Dr. Pedro Costa Júnior. No caso do Egito, especificamente, é fundamental a entrada do Egito. Por quê? O Egito traz, em primeiro lugar, legitimidade nessa nova configuração de poder global, nesse novo ordenamento de poder internacional. O Egito é a maior população do mundo árabe, é o único país do norte da África a entrar nos BRICS, e é a segunda maior população africana, atrás somente da Nigéria. Então, isso dá um elemento de representatividade e legitimidade. Nós estamos falando de um país que, ao mesmo tempo, é árabe e africano. E mais, que é a maior população árabe e a segunda maior população africana. E que é o único país que está no norte da África. Então, isso traz um espaço de legitimidade ao grupo, aos BRICS, fundamental. Agora, estrategicamente, também é igualmente crucial, decisivo a entrada do Egito. Por quê? Porque o projeto dos BRICS ele está integrado com o projeto do Cinturão em Rota, quer dizer, das novas rotas da seda, lançado pela China, pelo governo Xi Jinping, em 2013, que é uma miríade de conexões globais pela terra, pelo ar e pelo mar. Então, se trata de construções de trens de alta velocidade, de gasodutos, de petrodutos, de pontes, enfim, de conexões para facilitar o intercâmbio de mercadorias e pessoas. E o Egito é uma conexão que liga esse mundo africano ao mundo asiático e europeu. Então, o canal de Suez é estratégico nesse sentido. Então, o Egito passa a ser, portanto, um lugar de protagonismo geopolítico nessas relações comerciais, econômicas e de fluxos de pessoas nessa nova ordem internacional em gestação, cujos BRICS é um dos pivôs e que está em interligação direta com as novas rotas da seda, capitaneada, no caso, pela China, e que o Egito tem esse papel estratégico de ligar, a partir do mundo árabe e do norte da África, dois universos distintos, que é o universo asiático ao universo europeu, ou seja, o universo euroasiático. Ademais, a entrada do Egito nos BRICS facilita com que o Egito, especialmente Cairo, possa abrir as portas, né, e se tornar atraente para um fluxo de investimento de capitais dos outros membros dos BRICS, de empresas chinesas, indianas, brasileiras, russas e agora dos novos membros dos BRICS, para fomentar e desenvolver ainda mais a economia egípcia, gerando, enfim, emprego, crescimento econômico e desenvolvimento. Também é importante ressaltar isso. A questão se os BRICS podem se tornar um bloco econômico e uma potência mundial paralela aos Estados Unidos é o seguinte: cada vez mais os Estados Unidos têm menos poder de influência no sistema mundo. Os Estados Unidos passam por uma crise
hegemônica, uma crise de poder, uma crise da sua primazia global. Eles têm um desafio, que é o desafio chinês. A China é o grande desafio aos Estados Unidos. Isso está movimentando todas as peças do tabuleiro geopolítico global. Junto a isso, a China fez uma aliança em 2022 chamada de Amizade Sem Limites ou Parceria Sem Limites com a Rússia, no dia 4 de fevereiro de 2022. Os Estados Unidos estão com sérias complicações numa guerra por procuração, uma proxy war, na Ucrânia, com complicações agora no Oriente Médio, com relação à guerra que Israel entrou contra o Hamas, que ninguém sabe quais os desdobramentos, estão com problemas internos profundos. Os Estados Unidos são uma nação, uma casa dividida. Tem eleições no ano que vem, e os democratas e os republicanos não conseguem mais dialogar. Eles não sentam na mesma mesa. Os democratas hoje, eles odeiam mais os republicanos do que eles odeiam, por exemplo, os chineses. E vice-versa. Os republicanos odeiam mais os democratas do que eles odeiam os chineses. Então é um país com uma crise interna profunda, estrutural e irreversível no curto prazo. Externamente eles têm um desafio que eles nunca tiveram. Um desafio em todos os âmbitos, que é o desafio chinês, que se associa à Rússia, que é a maior economia do mundo, que é a China, que almeja, que deslança como a maior economia do mundo, e a grande potência militar do mundo ao lado dos Estados Unidos, que é a Rússia. Agora eles estão aliados. Então, nesse sentido, as instituições criadas e comandadas pelos Estados Unidos, elas entram em declínio junto com os Estados Unidos. Elas entram em declínio junto com os Estados Unidos. Como, por exemplo, mais uma vez, o FMI, o Banco Mundial, a OMC, o próprio Conselho de Segurança das Nações Unidas, que pede uma reformulação urgente e premente, mais legítima e eficaz. A própria OTAN, que mostra aí as suas fragilidades diante da guerra da Ucrânia contra a Rússia. E novos blocos de poder, ou novos agrupamentos de poder, se colocam como instituições contra-hegemônicas, que vão se colocar contra os interesses norte-americanos inevitavelmente. Por quê? Veja bem, é o caso dos BRICS. Os BRICS começam a esboçar um comércio que passe ao largo do dólar, que não comercialize pelo dólar. Isso vai diretamente contra os interesses dos Estados Unidos. Agora, os BRICS é só um desses pilares. Você tem vários outros. Tem a Organização para a Cooperação de Xangai, que envolve China, Rússia, Índia, Paquistão, Irã, Cazaquistão, por exemplo. Tem as parcerias econômicas eurasiáticas, lideradas pela Rússia. Tem as novas rotas da seda. Então, há uma miríade de novas instituições multilaterais, novas parcerias globais, novos grupos internacionais que vão se levantando contra a primazia norte-americana que foi estabelecida no pós-Segunda Guerra Mundial, reafirmada de maneira, digamos, brutal pós-Guerra Fria, nos anos 90, e que agora estão encontrando os seus limites e na qual os BRICS é uma dessas expressões. Caros ouvintes, desejamos que o intercâmbio entre Egito e o Brasil se aumentará nos próximos anos, especialmente depois da entrada do Egito no bloco de BRICS. E agradecemos muito nosso querido amigo, o economista e professor brasileiro de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, Dr. Pedro Costa Júnior, pelas suas lindas entrevistas, pelas suas informações. E agradecemos muito pela vossa atenção dispensada. Estiveram com vocês na locução Amel, na técnica de som Salwa, na supervisão Mohamed Abdel Kamel.
Esta é a Rádio Cairo, a radiodifusora da República Árabe do Egito. Senhoras, senhores, muito boa noite. Tchau, tchau.